Olá, pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade na última aula que a gente teve. Na primeira aula, a gente falou um pouquinho sobre as coletas. Agora, a gente vai começar a falar da interpretação dos principais exames. Como profissionais de saúde, a gente precisa saber reconhecer as principais alterações. A gente já sabe que quando o paciente coleta um exame, esse exame pode ter uma origem para diagnóstico, pode ser para acompanhar o quadro de um paciente, mas a gente precisa saber como essas alterações elas se relacionam, o que são essas relações, porque a gente vê coleta de hemograma, mas qual a função do hemograma? Qual a função de uma hemoglobina glicada? E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre todos esses tópicos. O hemograma é o que a gente mais vai ver. Ele é um teste de triagem básico. Então, ele vai fornecer várias informações importantíssimas sobre o sistema hematológico. Outras sobre o sistema orgânico, prognóstico, resposta também a tratamento e recuperação. Ele vai determinar número, variedade, porcentagem e concentração de todas as células que a gente tem ali no nosso sangue. Então, qual a indicação para um pedido de hemograma? O pedido de hemograma pode ser para avaliar uma anemia, pode ser para avaliar um problema de coagulação, pode ser para verificar indicadores de infecção, para ver processos inflamatórios e também para a gente ver a leucemia. Então, tudo isso é indicação do hemograma. Eu posso usar ele tanto para avaliar uma anemia, até para saber se o meu paciente está com algum processo infeccioso. Então, o hemograma, ele é um exame muito comum. Então, ele vai ser utilizado como rotina por todos os sistemas de saúde. O hemograma, ele vai ser uma análise das células sanguíneas. Essas células podem ser os glóbulos vermelhos, no caso a hemácia, quanto as células brancas, no caso os leucócitos. Assim como também a gente pode avaliar as plaquetas. Então, no hemograma, eu consigo verificar as células vermelhas, que é quem transporta o oxigênio e os nutrientes para todo o nosso corpo. Eu vou avaliar as células brancas, que é quem faz a defesa do nosso corpo e que tenta combater as infecções. E vou avaliar as plaquetas, que são responsáveis pelo processo de coagulação. As hemácias, elas também são chamadas de glóbulos vermelhos ou eritrócitos. Eles transportam o oxigênio através da circulação, então ele vai levando oxigênio para as nossas células. Quando o nível de hemácia ele está muito alto, o sangue ele começa a ficar mais grosso e começa a prejudicar o funcionamento das outras células. Por outro lado, se a gente tiver uma redução no número dos glóbulos vermelhos, isso pode ser um sinal de hemorragia ou de anemia. Aqui a gente tem duas imagens. Uma é o glóbulo vermelho saudável e no outro é o glóbulo vermelho alterado. Então, a hemácia, a gente também pode avaliar a morfologia, o formato em que elas estão. Aí aqui a gente tem vários exemplos. Aqui nesse primeiro, uma hemácia saudável, ó, bonitinha. Aqui no segundo, a gente já tem o traço de falciforme, que é uma hemácia saudável. A gente tem aqui algumas saudáveis e algumas falciformes. E aqui já é a famosa anemia falciforme. Você vê que todas as hemácias, elas são em formato de foice. A gente não tem nenhuma hemácia saudável. Aí aqui eu coloquei para vocês um esqueminha sobre os tipos de anemia. A gente tem a anemia falciforme, que ela é causada pela deformação nas células vermelhas. A célula fica parecendo uma foice. Tem até a imagem aqui para vocês verem. A gente tem a anemia ferropriva, que é uma alimentação muito pobre em ferro. A gente tem a talassemia, que é causada por alterações genéticas. E essas alterações elas vão resultar num defeito no processo de síntese da hemoglobina. E a gente tem a anemia perniciosa, que é quando a gente não tem a absorção da vitamina B12. As hemácias, elas são as únicas células do nosso corpo que não possuem núcleo. Portanto, elas não possuem material genético. Elas são células que vivem por um curto período de tempo e elas são incapazes de se dividir, tá? Vou voltar aqui. Aqui. Por que... Deixa eu só voltar. Aqui. Por que as pessoas que inalam muito monóxido de carbono morrem? Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, quando a gente estiver falando sobre queimadura, sobre inalação de fumaça. Então, aqui, as hemácias, elas possuem afinidade com oxigênio.
Então, a molécula de oxigênio, ela vai se ligar na hemácia para ser transportada pelo corpo. As moléculas de monóxido de carbono, ao serem inaladas, o que elas fazem? Elas acabam na corrente sanguínea e, assim como o oxigênio, ficam por ali. O problema é qual? As moléculas de monóxido de carbono, elas possuem afinidade com a hemoglobina, mais com a hemoglobina do que o próprio oxigênio. Portanto, elas vão se ligar na hemoglobina e não vão permitir a ligação do oxigênio. Então, respirei, inalei o oxigênio ele vai ter afinidade ali pela minha hemácia e vai ser transportado pelo meu corpo levando oxigênio para a célula. Inalei o monóxido de carbono. Como ele tem mais afinidade pela hemácia, ele vai pegar e vai grudar primeiro na hemácia e não vai deixar o oxigênio se ligar a ela. E aí, nesse caso, a pessoa ela acaba morrendo por asfixia. Por quê? O oxigênio não vai chegar nas demais células, porque em vez de estar ligado na hemácia a molécula de oxigênio, quem vai estar ligado nela vai ser o monóxido de carbono. Por isso que a inalação por monóxido de carbono é tão perigosa. Aí aqui a gente tem um esqueminha, ó. A inalação de oxigênio, o oxigênio ele vai se ligar na hemácia e vai ser transportado pelo corpo. No caso de uma intoxicação por monóxido de carbono, quem vai se ligar vai ser o monóxido de carbono ao invés da hemácia. Agora a gente vai falar um pouquinho dos leucócitos. Os leucócitos, ou também conhecido como glóbulos brancos, eles fazem parte do sistema imunológico do nosso corpo, ou seja, o sistema de defesa. Eles protegem o nosso corpo contra doença, inflamação, infecção. E aí a gente pode ter a leucocitose, que é quando os leucócitos eles podem ser um nível mais elevado, né, de leucócito, o que pode ser o indício de um processo infeccioso, um câncer, um ataque cardíaco ou ainda a morte de algum tecido do corpo. Então a gente tem muito leucócito ali presente. Ou a gente pode ter uma leucopenia, que é uma diminuição no número de leucócitos. Isso pode ter diversas causas, uma infecção viral, um tratamento para câncer, uma ingestão de mercúrio, febre, sarampo, hepatite, rubéola, entre outras doenças. Então, a leucocitose é um aumento no número de leucócitos. E a leucopenia é uma diminuição no número de leucócitos, ou seja, de glóbulos brancos no nosso organismo. Aí aqui a gente vai falar do hematócrito, que também pode ser conhecido como HT ou HCT. Ele é um parâmetro laboratorial que ele vai indicar a porcentagem de células vermelhas, que também são conhecidas como glóbulos vermelhos, de hemácias ou eritrócitos, no volume total do nosso sangue. Então, ele é muito importante para a gente diagnosticar algumas situações como a anemia. Então, aqui a gente tem o sangue normal, que ele é composto pelo plasma, pela capa de leucocítica, que é formado por glóbulos brancos e plaquetas, e pelo plasma, que são os glóbulos vermelhos. Aí aqui a gente tem o sangue normal, aqui a gente tem uma pessoa com anemia, então olha a diferença de proporção. E aqui, policitemia, que é quando o hematócrito está muito alto. Então aqui o hematócrito está baixo e aqui o hematócrito está alto. E aqui a gente tem a dosagem normal. Então a gente vê a diferença das partes do nosso sangue. Agora a gente vai falar da hemoglobina. A hemoglobina, ele é o principal componente da hemácia. Ele serve como um veículo para transportar o oxigênio e o dióxido de carbono. A capacidade de combinação de oxigênio ao sangue é diferentemente proporcional à concentração de hemoglobina, e não ao número de hemácias, tá? Então, algumas pessoas elas possuem mais HB do que outras. Então, determinar o HB é muito importante para a gente poder fazer a avaliação da anemia. Beleza, pessoal? Aqui, continuando a falar da hemoglobina, a gente pode ter uma deficiência de ferro, a gente pode ter a talassemia, a gente pode ter a hemoglobinopatia, aplasia, hemorragias. E aí eu vou falar para vocês um pouquinho do que é essa talassemia. Ela é uma doença hereditária que ela vai se caracterizar por uma redução na produção da hemoglobina, que é uma proteína que vai transportar o oxigênio pelo nosso organismo. Quando a hemoglobina está muito alta no sangue, pode ser causado por uso de tabaco, por desidratação, por enfisema pulmonar, por fibrose pulmonar, por tumor no rins, pelo uso de anabolizante ou de hormônio. Então, a hemoglobina alta, ela é caracterizada por sintomas como tontura,
A pele fica mais numa coloração azulada, porque tem dificuldade para transportar o oxigênio. Os lábios e as pontas dos dedos também têm essa coloração, porque o nosso organismo ele é extremamente inteligente. Então, ele vai pegar o oxigênio que tem ali circulando e vai priorizar os órgãos-alvo. Então, se tiver que faltar oxigênio, vai faltar oxigênio nas minhas extremidades. Por isso que no caso de um paciente que está entrando em uma hipóxia, está com alguma dificuldade ali na questão de oxigenação, ele começa a apresentar essas características das pontas dos dedos azuladas, os lábios azulados, por conta do nosso organismo ser tão inteligente que ele vai falar, poxa, tem pouco oxigênio. Então, eu vou pegar esse oxigênio que tem e vou mandar, por exemplo, para o meu cérebro. Então, ele vai priorizar os órgãos-alvo. Aqui, falando mais um pouquinho sobre as hemácias, que ela vai informar as condições do sistema de transporte dos gases, vai indicar possíveis situações de carência nutricional. Quando a gente fala em contagem de hemácias, ela vai fornecer para a gente a quantificação do número que está presente no nosso sangue. Quando a gente fala em dosagem de hematócrito, a gente vai vai ter uma ideia da quantidade de hemácias que estão presentes a cada 100 ml de sangue total. E a gente tem também a dosagem da hemoglobina, que é referente à dosagem de hemoglobina, que é a proteína que vai dar cor aos glóbulos vermelhos, que são os eritrócitos, e que vai ter a função vital de distribuir o oxigênio. Então, se eu tenho menos hemoglobina, eu estou com dificuldade para fazer a distribuição desse meu oxigênio. Aí eu tenho uma coisa que chama hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada eu acho muito legal, porque ela dá para a gente, no caso, um paciente que é diabético, a gente consegue saber não como ele está só naquele dia, mas a gente consegue ter uma noção de como ele está há alguns meses atrás. Então, tem muito paciente que, quando vai fazer o exame, ele fala, eu vou controlar minha glicemia, vou lá e colho a glicemia em jejum e vai dar normal. Só que quando tem a hemoglobina glicada, ele não consegue fazer isso. A glicemia dele de jejum pode estar até dentro dos padrões, mas a hemoglobina glicada vai dar para a gente um parâmetro de meses atrás. Então, não adianta ele só mudar a alimentação naquele dia, porque a gente vai conseguir saber como ele está se comportando há alguns meses. A hemoglobina glicada também é conhecido como teste de HB, A1C ou A1C. É um dos testes realizados para avaliar o controle glicêmico, ou seja, fazer o controle de açúcar do paciente. Se é um paciente que é diabético e a gente está usando insulina, eu quero saber como o organismo dele está respondendo à insulina, como está respondendo à dieta, como está respondendo à medicação. Então, existe um pigmento que dá ao sangue a coloração vermelha, que é denominado hemoglobina. No sangue, a glicose, que é o açúcar, ela vai se ligar à hemoglobina, formando uma hemoglobina glicada. Então, eu tenho aqui uma hemácia e tenho aqui a glicose. Então, a glicose ela vai se ligar nessa hemácia. E aí, o que acontece? Quanto maior for o nível de glicose na corrente sanguínea, maior vai ser a ligação da glicose com a hemoglobina. E, consequentemente, maior vai ser o nível de hemoglobina glicada. Então, eu tenho aqui, a minha hemoglobina, e tenho aqui o meu açúcar, que são as bolinhas azuis. Então, quanto mais açúcar eu tiver no meu sangue, mais bolinha azul eu vou ter grudado na minha hemácia, tá? E aí, com base nisso, a gente consegue ter o resultado da hemoglobina glicada. Aí aqui, a gente vai falar um pouquinho da glicemia de jejum, que é o exame que serve para a gente medir o nível de glicose na circulação do sangue do paciente. Precisa estar entre 8 a 12 horas de jejum, sem consumir nenhum tipo de alimento ou bebida. Apenas água é permitido, como a gente disse na outra aula, em pequenas quantidades. O exame ele vai ser utilizado para investigar possíveis casos de diabetes e também para o controle da doença. Em novas recomendações médicas, no lugar da glicemia de jejum, tem-se usado a hemoglobina glicada, porque a hemoglobina glicada ela não precisa do jejum, tá? Além da hemoglobina glicada, conseguir dar para o médico uma visão mais profunda sobre o real estado desse paciente. Para fazer o exame de glicemia, é preciso estar em jejum, diferente do exame da hemoglobina glicada. E aí o que acontece? A hemoglobina glicada, ela reflete os níveis de glicêmicos dos últimos 3 a 4 meses de hemoglobina e revela se você realmente está fazendo controle, se a medicação está fazendo efeito, se você mudou a sua dieta. Já o exame de glicemia, ele vai refletir
só aquele momento. Então, os médicos eles estão dando mais prioridade, dependendo da intenção, para a hemoglobina glicada do que para a coleta da glicemia de jejum. Aí aqui tem uma outra imagem falando um pouquinho da diferença entre eles, mas é o que a gente já falou, que a glicada ela te dá um padrão de meses atrás, enquanto a glicemia só vai te dar daquele momento. Aqui a gente vai falar um pouco das plaquetas. Qual que é a função da plaqueta? A plaqueta ela também é conhecida como trombocitos. As plaquetas elas são fragmentos das células que são presentes no sangue e a função dela está associada ao que a gente chama de hemostasia primária de coagulação. Então, o que é isso? A plaqueta, elas são as primeiras a aparecer no momento em que acontece uma ruptura de tecido e que tem, né, a presença do sangramento. Então, o aumento do número de plaquetas no sangue é chamado de trombocitose ou plaquetose. E a sua diminuição é chamada de trombocitopenia ou plaquetopenia. Então, a hemácia, ela é como se fosse a plaqueta, ela é como se ela crescesse uma teia. Então, assim, teve um corte, está tendo sangramento, o paciente está sangrando muito. O que a plaqueta vai fazer? Ela vai formar como se fosse uma teia para estancar aquele sangramento, para formar um coágulo e impedir que esse sangramento ele continue. Então, se eu tenho bastante plaqueta, eu consigo formar essa teia e parar esse sangramento. Agora, se eu tenho pouca plaqueta, eu não tenho material suficiente para formar essa teia e impedir esse sangramento. Então, o paciente, quando ele está com a plaqueta muito baixa, se ele tiver um corte, ele vai começar a sangrar e o organismo dele não vai dar conta de fazer o processo de coagulação para parar esse sangramento. Aí aqui a gente tem uma imagem da manchinha roxa, o paciente bateu, teve um acúmulo ali de sangue. Então, quando o paciente está com a plaqueta muito baixa, qualquer batidinha que ele dá, começa a aparecer essas manchas. O paciente que faz uso de anticoagulante, ele precisa estar sempre acompanhando como está a cascata de coagulação, como que está as plaquetas dele, para ver se tem algum risco. Aqui tem uma imagem do AS, que é o ácido acetil salicílico. Em que situação você acha que o AS é utilizado? O AS ele é um antiagregante plaquetário, ou seja, ele vai impedir a agregação dessas plaquetas. Quando as plaquetas elas estão muito altas, pode começar a formar trombo, e esses trombos podem gerar outros problemas. Então, se o sangue está muito fino, é um problema. Se a minha plaqueta está baixa e eu começar a sangrar, eu não vou conseguir tecer o organismo não vai conseguir tecer essa teia para estancar esse sangramento. Em contrapartida, se tiver muito, o sangue vai ficar muito grosso e aí eu posso ter a formação de trombo, o que também é ruim. Então, a S, ele vai impedir que o sangue, como o pessoal diz, que ele fique muito grosso, evitando, assim, a formação dos trombos. Agora, aqui, a gente já vai falar um pouquinho dos exames de colesterol, que a gente tem aí 3 tipos de colesterol, o VLDL, o LDL e o HDL. Os 2 primeiros, o VLDL e o LDL, eles são considerados maus, enquanto o HDL é conhecido como um colesterol bom. Até tem uma brincadeira que o pessoal fala assim, logo Deus leva, que é o LDL, e hoje Deus livra, né? Para a gente saber que um é bom e o outro é ruim. Ou então LDL, ladrão, ladrão é ruim, HDL, herói, herói é bom. Então, quando você vê o colesterol LDL, é o colesterol que é chamado de colesterol ruim. E o HDL é o famoso colesterol bom. Então, os dois, eles são lipoproteínas que transportam o colesterol pelo corpo. O colesterol, ele exerce uma função essencial para o organismo, como, por exemplo, ele ajuda na produção de ácidos biliares, de vitaminas, de hormônios. Entretanto, o colesterol, ele precisa estar controlado, porque se ele estiver em excesso, ele pode causar sérias doenças cardíacas. O LDL, ele é uma proteína que a gente chama de baixa densidade. Então, ele transporta o colesterol do fígado para a célula. Já o HDL, ele é uma lipoproteína de alta densidade. Então, ele vai fazer o inverso. O LDL, ele vai ficar ali, né, andando ali na corrente sanguínea. E o HDL, ele é um colesterol que ele é mais denso, tá? Então, o LDL, ele vai transportar o colesterol do fígado para a célula. E o HDL, ele vai fazer o quê? Ele vai retirar o excesso de colesterol
e vai levar de volta ao fígado para ser eliminado. Então, o LDL traz o colesterol do fígado para a célula. O HDL tira o colesterol da célula e leva de volta para o fígado. E dali ele vai ser eliminado. Por isso que o LDL é conhecido como colesterol ruim, porque ele pega do fígado e traz ali para a corrente sanguínea. Enquanto o HDL é considerado bom porque ele vai pegar esse colesterol, essa gordura, essa coisa ruim, e levar para o fígado excretar. Aqui a gente tem uma artéria normal, a imagem. O azulzinho é o HDL. O amarelinho é o LDL. Então, quanto mais LDL eu tenho, olha como vai ficando a luz do meu vaso. Vai obstruindo, vai dificultando a passagem do sangue nessa luz. E por isso que eu posso vir a desenvolver alguns problemas cardíacos. Os exames de sangue de colesterol, ele vai analisar esses três: VLDL, LDL e o HDL, tá? Como eu já disse para vocês. Aí a gente tem uma coisa que ela chama aterosclerose. O que é aterosclerose? É quando a gente começa a ter um acúmulo de placa de gordura, de cálcio e de outras substâncias nas artérias. Esses depósitos, eles vão dificultar a passagem do sangue, que é o que tem nessa imagem. Quanto mais LDL eu tenho, mais difícil fica o sangue passar dentro da minha artéria. E isso pode levar a uma obstrução que pode gerar um problema cardíaco. Então, o LDL, assim como o VLDL, ele é uma lipoproteína leve e de baixa densidade. Então, o que acontece? Quando a sua concentração no sangue está alta, ele vai começando a se depositar na parede interna das artérias e começa a formar o que a gente chama de placa de gordura, podendo obstruir a passagem do sangue. Então, começa a formar até o momento onde ele obstrui totalmente a passagem de sangue. Já o HDL, ele possui uma alta densidade. Essa imagem aqui eu acho bem legal. Então, o HDL, o LDL, ele vai ficando acumulado aqui, deixando gordura e tudo mais. E aí o HDL, ele vai limpando isso. Então, o LDL vai acumulando e o HDL vai tirando. Por isso que o HDL precisa estar mais alto e o LDL mais baixo. O HDL, ele é mais pesado. Então, ele não fica flutuando na superfície. Além dele não ficar flutuando na superfície, ele, quando passa, ele arrasta o LDL e remove ele da circulação, baixando o nível. Então, o LDL precisa estar em mais baixa concentração e o HDL em alta concentração. Aqui tem uma outra imagem. A gente tem aqui a presença do LDL e do HDL. Então, conforme o HDL vai passando, ele vai removendo o colesterol que fica ali parado. Fora isso, a gente tem os triglicéridos, que são gorduras provenientes da alimentação e que também são produzidas pelo nosso organismo. O excesso de triglicéridos é importante, o exame de triglicéridos ele é importante para avaliar o risco de doença cardiovascular. E os triglicéridos, eles não representam um problema para a saúde, desde que o nível dele esteja dentro do normal. No entanto, quando essa fonte de energia ela não é usada devidamente, falta atividade física, tem uma dieta rica em gordura, o que acontece? O nível de triglicéridos no sangue ele se eleva. E com isso, eu começo a ter um acúmulo ali na parede das artérias, o que também pode levar a um risco de infarto. Então, o triglicérides é importante ele estar dentro do normal. E como que eu consigo controlar isso? Através de alimentação, através de atividade física. E aí, eu conseguindo controlar, ele não se torna prejudicial para o meu organismo. Aqui a gente tem a creatinina e a ureia, que são duas substâncias presentes na corrente sanguínea e que pode ser usada para a gente dosar a função renal, a função do rim. Quando o rim do paciente começa a funcionar de uma forma inadequada, a capacidade dele de filtrar o sangue se afeta. E com isso, a concentração de ureia e de creatinina no sangue tende a se elevar. Então, quanto mais alto tiver a creatinina no sangue, mais grave é a insuficiência renal. O rim, quando ele não está conseguindo eliminar a creatinina produzida, ele provavelmente também não vai estar conseguindo eliminar diversas outras substâncias do nosso metabolismo, incluindo as toxinas. Por isso que o aumento na concentração de creatinina no sangue é um sinal de que o rim não está funcionando bem. A gente pode estar tendo aí uma insuficiência renal. Já a ureia, ela também é uma substância que é produzida no fígado
E assim como a creatinina, a ureia, ela também vai ser eliminada pelo rim. Então, quando eu começo a ter um aumento tanto da creatinina quanto da ureia, significa que o meu rim não está conseguindo fazer a filtragem. Então, eu posso estar entrando em falência renal, tá bom? Então, tanto ureia quanto creatinina, a gente vai dosar para poder verificar a função renal do nosso paciente. Aí aqui, que a gente já acabou de falar, níveis altos podem indicar que o rim perdeu a capacidade de filtrar o sangue e níveis baixos pode ser um sinal de desnutrição, baixa ingestão de proteína, insuficiência hepática. Aí aqui, mais uma imagem mostrando para vocês, né, a creatinina e a ureia, para a gente poder avaliar a função renal. E aqui eu tenho TGO e TGP, que são enzimas que são produzidas pelo fígado e que a concentração no sangue se encontra aumentada quando a gente tem lesão nesse órgão. Então, se o meu TGO e o meu TGP estiverem altos, provavelmente eu estou com algum problema ali no meu fígado. Pode ser um indicador de hepatite, pode ser um indicador de cirrose, de câncer de fígado. Então, aqui eu tenho o TGO alto, que pode indicar morte celular, infarto, cirrose aguda, hepatite, pancreatite, doença renal, câncer, pode ser derivado do alcoolismo, e entre outros. Já o TGO baixo pode ser um diabetes não controlado. E o TGP alto pode significar uma hepatite, uma icterícia, uma cirrose ou até mesmo câncer no fígado, tá? Aqui a gente tem o TSH e o T4 livre. Quando a gente pensa em tireoide, a tireoide ela produz hormônios que são o T3 e o T4. Esses hormônios, eles regulam diversas funções do nosso corpo. O hormônio da tireoide, que é o TSH, ele vai ser produzido pela hipófise. E aí ele tem qual finalidade? Estimular a tireoide a produzir os hormônios T3 e T4. Quando os valores de TSH eles se encontram aumentados, significa o quê? Que a concentração do T3 e do T4 está muito baixa. Em outras palavras, a gente pode dizer que o aumento do TSH é uma tentativa ali do seu organismo de compensar a baixa produção do T3 e do T4. Quando o paciente ele tem hipotireoidismo, ou seja, baixa diminuição, ele tem pouca produção, isso é uma doença provocada pela produção insuficiente do hormônio da tireoide. Já no caso do hipertireoidismo, hiper aumentado, é o oposto. É um quadro provocado pelo excesso da produção de hormônio. Então, hipo, baixo, hiper, alto. Aí aqui, ó, a gente tem a imagem. A hipófise, ela produz o TSH. E o TSH, ele vai estimular a produção de T3 e de T4. A tireoide vai ter lá o T3 e T4, e quando tem uma hiper, eu tenho grande produção desse T3 e T4. Então, isso vai causar inibição da produção do TSH, controlando a secreção de T3 e T4. O TSH, ele vai estimular a produção. Então, no caso do hipo, eu tenho pouco T3 e T4. Então, eu tenho ali um aumento do TSH para tentar estimular essa produção. Já no caso contrário, que eu tenho uma hiper, eu tenho muito T3 e T4. Então, eu preciso tentar inibir a produção do meu TSH para controlar essa secreção de T3 e T4. Então, hipo, TSH, estimula a produção do T3 e do T4. Já no hiper, o T3 e o T4, ele tenta inibir a produção do TSH. No hipotireoidismo, a gente tem o cabelo seco, a irritabilidade, o cansaço, a pele seca e áspera. E a minha tireoide fica diminuída. Já no hipertireoidismo, eu tenho a perda de peso, os olhos ficam salientes, eu soo bastante, o pescoço fica inchado e a minha tireoide, ela aumenta. Eu estou produzindo muito T3 e muito T4. Já no hipo, eu estou com uma diminuição do meu T3 e do meu T4, que é produzido ali, ok? E para a gente encerrar, a gente vai falar do PSA, que também é conhecido por antígeno prostático específico. Ele é uma enzima que é produzida pelas células da próstata, cujo aumento da sua concentração pode indicar alguma alteração na próstata. Normalmente, o exame de sangue, que é o PSA, ele é indicado pelo menos uma vez ao ano em todos os homens a partir dos 45 anos de idade, mas também pode ser usado sempre que existir suspeita de alguma alteração urinária ou na próstata. É um exame simples, ele é indolor e é feito através do laboratório pela coleta de uma amostra de sangue. Aí aqui tem só um esqueminha dos valores para vocês poderem ver.
Então, nessa aula, pessoal, a gente falou um pouquinho dos principais exames. Tem muitos outros, mas aqui eu foquei no que vocês mais vão ver, tá bom? Espero que vocês tenham gostado.